Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 19, versículo 30. Quarto livro do Novo Testamento. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está aberta. E nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema de hoje, compromisso, comprometimento. Porque missões é uma obra de comprometimento. E compromisso é uma obrigação. Compromisso é algo que você se coloca como obrigação para fazer. Talvez o grande exemplo do compromisso é o horário. Horário é uma coisa que demonstra muito claramente o compromisso. Tem aqueles que gostam de chegar adiantado. Tem aqueles que gostam de chegar pontualmente. E tem aqueles que, por alguma razão, não sei se gostam, né? Mas chegam atrasados. Eu ouvi uma vez alguém dizendo o seguinte: eu acordo cedo para ir para o trabalho para me atrasar com calma. Difícil. Mas comprometimento é uma coisa que precisa estar em nossos corações. Irmãos, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem e estabeleceu e colocou no homem um coração compromissado. Deus estabeleceu um compromisso com aquele ser humano. O compromisso era o seguinte: olha, você precisa não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Aquele homem tinha este compromisso com Deus, de não comer do fruto. O que ele fez? Ao contrário. Ele foi lá e comeu do fruto, preferindo acreditar na serpente ao invés de acreditar no Senhor. E por isso o pecado ali foi estabelecido e o homem passou a conviver com a morte. O homem passou a conviver com o sofrimento. O homem passou a conviver com a dor. Mas foi a hora de Deus, então, estabelecer um compromisso com a humanidade. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus nos diz que o Senhor promete que viria um nascido de mulher, e que este esmagaria a cabeça da serpente, a derrotando para sempre, e ela lhe feriria o calcanhar. O Senhor promete Jesus. Portanto, irmãos, o compromisso partiu de Deus em uma primeira análise. Nós só somos salvos porque Jesus se comprometeu conosco. Você só está aqui porque um dia Deus prometeu Jesus. E quando nós analisamos todas as alianças feitas na palavra de Deus, o que nós enxergamos? O propósito de Deus. Porque Deus não está interessado no seu bem-estar antes de estar interessado na sua salvação. Deus não está interessado na cura física antes de estar interessado na salvação. O compromisso de Deus não é com essa vida, o compromisso de Deus é com a vida eterna. Toda a Escritura, a lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos, as cartas, o livro do Apocalipse, toda a Escritura aponta para este compromisso de Deus, o compromisso de salvar a humanidade, e a igreja é resultado deste comprometimento de Deus de salvar os filhos de Eva. Nós somos fruto de um comprometimento que Deus colocou em seu próprio ser. E Ele mesmo disse que antes da fundação do mundo, a solução do problema da humanidade já havia sido providenciada. E essa solução tem nome, e essa solução se chama Jesus. O Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão.
estabeleceu uma aliança com Isaac e com Israel. E dessa aliança nasceu uma nação, e dessa nação nasceu o Messias, e do Messias nasceu o povo de Deus. Por conta dessa aliança que Deus fez, querendo salvar a todos os homens. Desde o pecado de Adão até a morte de Jesus na cruz, milhares de anos se passaram, mas Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Jesus nasce em uma manjedoura, Jesus cresce, Jesus estabelece o seu ministério, Jesus passa por todo tipo de sofrimento e traição, todo tipo de dor física e emocional, socos, xingamentos, blasfêmias, todo tipo de sofrimento. E ele sobe naquela cruz, e de lá da cruz, ele grita, tetelestai, ele grita, está consumado, ele grita, não há mais dívida alguma da humanidade para com Deus, porque eu paguei essa dívida. Jesus grita, está consumado, e aquele grito de Jerusalém vai para o céu em forma de propiciação, e o Pai aceita este sacrifício, como nos diz 1 João capítulo 2, versículo 2. Este grito vai para o inferno, onde a cabeça do diabo estaria esmagada para sempre. E eu fico imaginando o diabo olhando para a cruz e vendo que por mais que suas tentativas fossem ferrenhas, ele não conseguiu tirar o propósito de Jesus. E por isso, o diabo está derrotado para sempre e Jesus é vitorioso para sempre. E este Cristo comprometido com a obra da salvação do mundo, que em determinado momento disse, Pai, afasta de mim este cálice, mas que faça a tua vontade e não a minha. Este Cristo grita lá na cruz, a punição estabelecida por Deus no jardim do Éden foi cumprida. O homem morreu para pagar aquilo que fez. Jesus fez isso. O texto diz uma coisa, irmãos, tem um detalhe aqui que às vezes a gente passa desapercebido. E quando Jesus tomou o vinagre, aqui não é um vinho misturado com mirra que tinha este nome que Jesus recusou no processo. Não tinha aqui o efeito anestesiador. Este vinagre Jesus tomou. E é interessante que Jesus estava muito cansado, com um sol escaldante em sua cabeça, muito provavelmente com uma garganta terrivelmente seca, mas ele precisava dar este brado. Ele toma este vinagre, sua garganta fica molhada e ele grita, está consumado. Ele grita, tetelestai. Esse grito lá de Jerusalém veio reverberando. Este grito foi sendo difundido, chegou até o nosso coração. Está consumado. Tetelestai, tetelestai. Este grito não parou de ser gritado, e a cada alma que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o grito lá chegou a este coração também. Se você está aqui nessa noite e ainda não tem certeza de sua salvação, Jesus gritou lá na cruz, tetelestai. Jesus gritou lá na cruz, está consumado. Pegue este recibo que está cravado lá, ganhe a salvação e você verá a felicidade em sua vida, porque felicidade não é ter coisas, felicidade é ter Jesus. O grito de Jesus reverbera até hoje, mas há alguns ainda que tampam os seus ouvidos para não ouvir este grito. Mas nós, irmãos, que somos filhos da luz, que somos frutos deste compromisso que o Senhor fez,
Nós precisamos reverberar este grito na cruz, porque é essa a nossa pregação. E se você está aqui nessa noite e está sofrendo, se você está aqui passando por uma luta, se você está aqui com uma dificuldade muito grande, lembre-se do grito daquela cruz. Não há mais condenação para você, há paz para você, há cuidado para você, há graça para você. Porque é isso que o grito naquela cruz revela, como nos diz Isaías 53. A palavra de Deus nos diz ali que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas limitações. O está consumado de Jesus deve ser ouvido por nós todos os dias. Todos os dias. Porque, irmãos, nós devemos viver como aqueles que são dominados pela paz. Em João capítulo 14, versículo 27, a palavra de Deus nos diz lá: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Por isso, meus queridos irmãos, este grito de Jesus mostra que a nossa dor foi levada por Ele. Não há mais sacrifício a ser feito, não há mais dor espiritual para aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Reparem, o compromisso de Jesus é com a salvação, o compromisso de Jesus é com a humanidade perdida, que caminha longe de Deus, que caminha para o inferno, que caminha para o sofrimento. Mas o Senhor estabeleceu, portanto, uma nova proposta, uma proposta de purificação de pecados, uma proposta de um relacionamento íntimo com Deus. Jesus nos purificou no resplendor de sua glória. Jesus nos purificou sendo Ele a imagem perfeita de Deus. Jesus nos purificou para que o amor habitado em nós, em sua própria pessoa, mostre a sua glória aos outros. Não existe maior amor do que este, não existe maior comprometimento do que este, não existe maior cuidado do que este, não existe algo maior do que a obra de Jesus na cruz. Não existe um grito que reverbera até hoje como aquele grito de Jesus: está consumado, está pago, não existe mais dívida. E nós devemos responder de que maneira? Porque se nós somos frutos da salvação, se nós somos frutos da graça de Deus, se nós somos frutos de seu poder, se nós somos frutos do seu comprometimento, como nós devemos responder? Nós devemos responder, irmãos, com a nossa vida. Com a nossa vida, não há outra coisa. Nós devemos nos comprometer com o Senhor da obra. O nosso comprometimento deve ser com Cristo. Comprometimento de uma vida de adoração. Este deve ser o nosso comprometimento, não existe outro. Porque quando nós nos comprometemos com o Senhor Deus, nos comprometemos com Jesus, o grito da cruz reverbera através de nós. Porque o mundo precisa ouvir, e o que o mundo precisa ouvir? Tetelestai, está consumado. O mundo precisa ouvir aquele grito. A própria imagem de Deus gritou na pessoa de Jesus. Por isso que o Senhor está nos chamando para uma aliança hoje. Por isso que o Senhor está nos chamando para uma vida de comprometimento hoje. Eu acho muito interessante o que todos os autores do Novo Testamento falaram.
Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz lá: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Em Judas capítulo 1, versículo 1 diz: Judas, servo de Jesus. Ah, pastor, e João? Nas cartas lá, 1ª, 2ª e 3ª, ele não fala que é servo, mas em Apocalipse 1, fala. Fala que Deus enviou o anjo para revelar ao seu servo as coisas que haviam de acontecer. Então, irmãos, qual é o nosso comprometimento com Deus? De sermos, tão somente, servos. Servos do Senhor. Deus não pede mais nada, apenas que sejamos seus servos. Em Ezequiel capítulo 34, há uma profecia gravíssima ali contra os pastores. E a reclamação de Deus naquele texto é contra os pastores que pastoreiam a si mesmos. Contra os pastores que usam o benefício do pastorado para si, ao invés de para as ovelhas. Por isso que todo pastor, antes de ser pastor, ele deve ser servo de Deus. Porque o servo de Deus não se mete em confusões desnecessárias. O servo de Deus é manso. O servo de Deus tem apenas uma preocupação: servir ao Senhor. E este deve ser o nosso comprometimento. Porque aquele que se compromete com o Senhor ouve a voz de Deus. Todos os seres humanos que firmaram um compromisso com Deus ouviram a sua voz. Em Hebreus 3,15, a palavra de Deus nos diz assim: ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus está querendo falar com você. Deus está falando com você. Deus quer que tão somente um compromisso seja feito nessa noite. O compromisso de ser servo de Jesus. Eu me lembro que em 2007, 2005, Deus me chamou para o ministério. E eu assumi um compromisso: Senhor, eu vou servir o Senhor aonde quer que o Senhor me levar. Em 2007, Deus me disse que eu seria um pastor. Em 2017, Deus me disse aonde eu seria pastor. Deus trabalha com cada um, portanto, ouça a voz do Senhor. Se comprometa com Ele, seja servo dEle. Ah, mas é só para ser pastor? Não! Deus está te chamando para ser servo dEle. Portanto, ouça a voz do Senhor. Porque sim, Deus fala com aquele que se compromete e Deus ouve aquele que se compromete. Deus ouve as angústias dos seus servos. Deus ouve as necessidades dos seus servos. Deus ouve quando você louva. Deus ouve quando você está orando. Deus ouve você. Portanto, se você hoje dizer a Ele: eu quero estabelecer um compromisso de servo, Deus te ouvirá. E o que Deus vai fazer? Deus vai agir em você. Em João capítulo 14, versículo 23, eu já citei este texto: nós nos tornamos morada de Deus. A ação de Deus primeiramente acontece em nós. E quando nós estabelecemos um compromisso com Ele, através de nós também. Compromisso com o Senhor é compromisso com as coisas do Senhor. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa religião. Este é o nosso compromisso. Somos servos de Jesus. E como servos de Jesus, devemos replicar o grito dele lá na cruz: Tetelestai, Tetelestai. Está consumado. Você não precisa andar mais em dor, porque Jesus pagou a dívida que era sua. Deus fala, Deus ouve, Deus age. Portanto, nessa noite, se comprometa
a ser um servo de Jesus, porque é só isso que Ele quer de nós. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu convido você a levantar a sua mão. Há alguém assim? Amém, 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 amém. Na galeria, há alguém assim? Amém, amém, eu vi. No coral, há alguém assim? Amém, 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 eu vi. Você está aqui e ainda não tem certeza de sua salvação em Jesus. Você ouviu nessa noite o grito que Ele disse lá na cruz. E Ele disse: está consumado. Você que não tem Jesus, anda sem paz, anda com um vazio do tamanho dele em seu coração. Mas nessa noite você ouviu a palavra do Senhor, ouviu acerca deste grito e gostaria de se entregar a Jesus. Eu convido você a levantar a sua mão. Há alguém assim? Eu quero orar por você. Amém, eu vi sua mão. Há mais alguém que ouviu a voz de Jesus nessa noite, ainda não é um crente no Senhor Jesus, mas ouviu a palavra e quer se entregar a Cristo? Há mais alguém? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há mais alguém? Em nome de Jesus, é agora. O Evangelho foi pregado, Jesus foi pregado e Jesus quer salvar você. Se você acha que as suas obras te salvarão, você está muito enganado, porque é só a graça de Jesus, e é essa graça que está sendo oferecida para você nessa noite. Você que quer se entregar a Jesus, levante sua mão bem alto. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Vou perguntar pela última vez: há mais alguém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, agradecidos, ó Deus, pela sua palavra, pelo grito lá da cruz, porque o Senhor pagou a dívida que era nossa. E há muitos irmãos aqui, Senhor, que precisam, ó Pai, da tua ajuda, assim como eu preciso também, para me comprometer tão somente com ser servo do Senhor, tão somente para ser servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa decisão, ó Pai, esteja no coração de todos os teus filhos aqui nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.